Olá, boa tarde. Vamos para mais um Tarde com Deus, nessa quinta-feira, o qual o Senhor nos abençoou. Quero trazer uma palavra, o qual o Senhor colocou no meu coração, e espero que essa palavra abençoe a vida de vocês da mesma forma que abençoa a minha. E vamos falar de um rei de Israel. Vamos falar do livro de 2 Reis, no capítulo 20, a história de um rei que adoeceu e que o Senhor mudou o seu quadro pela forma que ele orou e pela forma que ele clamou ao Senhor. Vamos ler o texto, fica lá no capítulo 20 de 2 Reis, versículo 1 em diante. Diz assim: Naqueles dias Ezequias ficou enfermo de morte, e o profeta Isaías, o filho de Amós, veio até ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então ele virou a sua face para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Eu te suplico, ó Senhor, lembra-te agora como eu tenho caminhado diante de ti, em verdade com um coração perfeito, e tenho feito aquilo que é bom à tua vista. E Ezequias chorou amargamente. E sucedeu que antes de Isaías ter saído para o meio do pátio, que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Volve-te novamente e conta a Ezequias, o capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai: ouvi a tua oração e tenho visto as tuas lágrimas. Eis que te curarei, e no terceiro dia tu subirás para a casa do Senhor, e eu acrescentarei aos teus dias 15 anos. Essa é uma das passagens de um rei de Israel que adoeceu e que o profeta Isaías foi até ele para entregar o recado da parte do Senhor. E muitas das vezes o recado não é da forma que nós esperamos. E não foi diferente com o rei Ezequias. O profeta Isaías chegou e falou para ele colocar a casa dele em ordem, que ele não viveria, ele morreria. E imediatamente Ezequias virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e pediu ao Senhor e clamou e suplicou, e o Senhor ouviu a sua oração e fez o próprio profeta Isaías voltar lá e falar que tinha ouvido a sua oração, que tinha ouvido o seu clamor, que tinha visto as suas lágrimas e que iria restaurar a saúde dele e ainda iria acrescentar 15 anos de vida, além daquele dia, além daqueles dias que ele iria ser curado. Imediatamente ao terceiro dia ele iria subir à casa do Senhor, e daquele dia que o profeta Isaías voltou a entregar o recado para ele, iria começar a se contar mais 15 anos de vida. Tem certas situações que acontecem na nossa vida, certos momentos que acontecem na nossa vida, que esperamos uma promessa, esperamos uma palavra de incentivo, de renovação, e às vezes o Senhor entrega-nos um recado que parece que vai nos abater mais e mais. E não foi diferente com Ezequias. Ezequias recebeu esse recado, mas ele não se abateu. Ele foi lá e fez a coisa certa. Ele chorou amargamente e pediu ao Senhor que poupasse a vida dele. Mas existe uma diferença ali. Ezequias, ele começou a reinar, e quando ele começou a reinar, ele fez tudo que era certo, tudo que era reto aos olhos do Senhor. E o Senhor se agradava de Ezequias. O Senhor se agradava das coisas que Ezequias fazia. Ezequias era um rei que fazia tudo aquilo que o Senhor ordenava. E por isso que a história dele é mencionada, ao qual fala-se que ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Então, quando Ezequias orou ao Senhor, o Senhor não poderia negar esse pedido a Ezequias,
por conta da fidelidade que Ezequias tinha com Deus. É assim que nós temos que ser, é assim que nós devemos fazer. Nós devemos andar com a nossa vida no altar, devemos fazer as coisas que é reto aos olhos do Senhor, devemos fazer a obra do Senhor, devemos fazer o chamado do Senhor, devemos ajudar as pessoas que precisam, que estão ao nosso redor. Não espere você ficar bem ou ficar próspero para você começar a ajudar, não funciona assim. Você deve ajudar da forma que você pode. Você deve fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor da forma que você é agora. Porque a palavra de Deus diz que se você não é fiel no pouco, você também não vai ser fiel no muito. Então você tem que ser fiel no pouco para você ser colocado no muito. Então ali Ezequias, o rei Ezequias, né, fazia tudo que era reto aos olhos do Senhor. E o Senhor não mediu esforços para mudar o quadro de Ezequias, ao ponto de fazer o próprio profeta Isaías nem chegar ao pátio, nem chegar ao meio do pátio. Creio eu que ele tinha acabado de sair do quarto do rei, do aposento do rei, e estava se ausentando da casa, nem tinha saído da casa. A palavra do Senhor veio a ele novamente e mandou ele voltar. Então que nessa tarde desse dia, nessa tarde dessa quinta-feira, você possa receber essa palavra. Se você de repente estiver num quadro de doença, ou se você estiver num quadro financeiro, se você estiver num quadro sentimental, ou num quadro secular que seja desfavorável, o que você deve fazer? Você deve usar essa passagem que o Senhor colocou no meu coração para trazer para você na tarde desse dia. Botar o seu joelho no chão ou virar seu rosto para a parede e clamar de todo o coração, de toda a tua alma, e o Senhor vai ouvir o seu clamor, vai ver as suas lágrimas e vai mudar o seu quadro. O Deus que nós servimos é o Deus que muda quadro, que muda situações. O Deus que nós servimos é o Deus da cura. O Deus que nós servimos é o Deus que abre porta onde não tem porta. O Deus que nós servimos é o Deus que faz e desfaz. Ele manda e desmanda. Ele conhece todo o seu coração, conhece toda a sua vida, conhece o seu deitar, o seu levantar. O Senhor esquadrinha o seu coração, o Senhor conhece os seus pensamentos. Ele sabe a hora certa de mudar. Mas para Ele mudar, você precisa pedir, e pedir com sinceridade de coração. Nós podemos tentar fazer do nosso jeito, mas muitas das vezes nós fazemos do nosso jeito e acabamos nos machucando cada vez mais. Mas quando nós começamos a fazer do jeito do Senhor, do jeito que a forma que o Senhor nos orienta e nos ordena, as coisas melhoram e as coisas acontecem. Então que nessa tarde você possa absorver essa palavra no seu coração, colocar em prática, ser fiel ao Senhor, pedir tudo que você precisa a Ele, ser grato, ajudar todo mundo que você pode, que você esteja nos seus meios. É isso que é ser fiel ao Senhor. Que o Senhor possa te abençoar nessa tarde desse dia, que o Senhor possa abrir as portas, que o Senhor possa mudar o quadro, seja de doença, seja na área financeira, na área sentimental, na área secular. Receba essa palavra na tua vida nessa tarde desse dia, da parte do teu Senhor, que muda quadro, que muda situações e que te abençoa. Mas você precisa dar um passo na direção dele, para Ele te abençoar, para Ele te curar e te salvar. Deus te abençoe, uma final de quinta-feira abençoado, que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua família, os seus negócios, a sua vida. Deus te abençoe e fique com Deus.